A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 22 de agosto de 2021, como costumeiramente fazemos, vamos estudar a nossa lição bíblica dominical. Neste trimestre, estamos vendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na lição de hoje, lição de número 8, nós vamos ver sobre Naamã, que é curado de lepra. E o texto bíblico está lá no segundo livro de Reis 5 e 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Vamos fazer uma pequena oração para iniciarmos a nossa meditação. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco através dela, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu recomendo aos irmãos e prezados ouvintes que leiam o capítulo 5 de 2 Reis inteiro, que ali narra o encontro de um general sírio com o profeta Eliseu. Nessa lição nós vamos continuar examinando o ministério deste profeta Eliseu e como Deus o usou através do ministério da cura para salvar um homem e aproximar duas nações vizinhas. No texto temos inúmeras lições que nós podemos tirar, mas eu vou me deter em 3 meditações a respeito. Primeiro, nós devemos ter em mente que a doença aproxima o homem a Deus. Naamã, esse comandante das tropas sírias, era um homem muito estimado em sua nação pelas suas conquistas, pelas suas vitórias. Porém, Naamã tinha um problema muito sério. Ele era leproso. E a lepra era uma doença incurável, que evidentemente trazia muitos transtornos para aquele homem. A doença é algo terrível. Ninguém gosta de ficar doente. E quanto mais é grave a situação de um enfermo, mais ele se aproxima de Deus. Homens duros na história, quando se deitaram no seu leito de morte, se aproximaram de Deus. E Naamã tinha uma menina escrava a seu serviço na sua casa para ajudar a sua esposa. A Síria tinha invadido Israel e ali
A Síria é um país que fica ao norte de Israel, e ali, depois daquela invasão, era costume levar algumas pessoas escravas. E essa menininha foi levada para ajudar nos trabalhos domésticos da esposa de Naamã. E aquela menina, ela falou, olha, lá em Israel tem um profeta, Eliseu, que pode ser usado por Deus para curar a enfermidade do seu esposo. Aquela notícia, evidentemente, explodiu no coração da esposa de Naamã. Nós vemos aqui como Deus sempre usa pessoas para levar a salvação a uma casa. Não interessa se essa pessoa é letrada, se essa pessoa é uma pessoa adulta, idosa, ou se é uma criança. O importante é que essa pessoa seja uma pessoa salva por nosso Senhor Jesus Cristo e que testemunhe com coragem aquilo que tem no seu coração. E aquela menininha, ela tinha uma fé pura, uma fé sincera. Ela não teve receio de testemunhar do Deus de Israel em detrimento aos deuses ali da Síria. Falou, lá tem um profeta de Jeová, Deus de Israel, e esse Deus, através do profeta, cura. A esposa correu, levou a notícia para Naamã. Naamã, como era um soldado, pediu ordem para o rei para viajar. Ficou entusiasmado. Seu coração se encheu de esperança. E o rei escreveu uma carta lá para o rei de Israel, dizendo, olha, eu vou mandar aí o meu comandante do exército, Naamã, para que vocês curem ele aí em Israel. O rei de Israel ficou apavorado. Ele disse consigo mesmo, quem o rei da Síria pensa que eu sou? Deus, por acaso? Para curar esse leproso? Ou isso é apenas uma estratégia para invadir as minhas terras? Mas não havia saída. E foi dada aquela autorização para que Naamã viesse visitar o profeta Eliseu. Naamã viajou para Israel
E quando ele chegou na localidade onde Eliseu morava, mandou avisar o profeta: eu estou aqui, quero ser curado. A hospitalidade era uma coisa muito importante naquela época. Mas Eliseu, contrariando esse princípio, ele não convida e nem recebe a Naamã em sua casa. Apenas manda um recado para ele: olha, vá até o Rio Jordão, ali nas proximidades, e mergulhe 7 vezes. A segunda coisa importante que nós devemos ter em mente nessa história é que a fé salvadora precede a cura. Era mais importante Naamã ser salvo do que ser curado. Eu me lembro que a minha mãe, quando tinha 50 e poucos anos, ela teve uma hemorragia estomacal grave e foi internada na UTI. E ficou entre a vida e a morte. O médico permitiu que eu fizesse uma visita de 15 minutos. E quando eu me aproximei da minha mãe, a minha preocupação, além da cura da sua enfermidade, era com a sua salvação. Eu já tinha testemunhado várias vezes para minha mãe, mas ela nunca tinha entregue a sua vida a Jesus. E ali, diante daquela morte iminente, eu fiz um apelo para ela. Falei: mãe, fui sincero, a sua vida está em risco. Como que a senhora vai se encontrar com Deus? E ali falei mais uma vez acerca da salvação em Jesus. E ela, naquele leito, que poderia ter sido o leito de morte, fez confissão para a salvação. E pela glória de Deus, o Senhor depois a curou. E ela ainda ficou conosco por mais uns 30 anos. Glória a Deus. Foi assim também com Naamã. Ele primeiro precisava crer que o verdadeiro Deus não era os deuses da Síria, mas sim o Deus de Israel. E para isso ele tinha que dar um passo de fé, ele tinha que mergulhar ali naquele Jordão. A princípio, Naamã ficou indignado. Como esse profeta
se recusa a me receber. E Naamã vinha com muito dinheiro, estava com aproximadamente, no dinheiro de hoje, embora seja difícil calcular o câmbio, mas ele tinha aproximadamente 100 mil reais para presentear o profeta. E o profeta fez pouco caso disso tudo, aparentemente. Na verdade, nós sabemos que não. O profeta recebia uma orientação de Deus para a salvação daquele homem, Naamã. E na sua indignação, aquele homem ia embora, voltar para sua terra. Mas os companheiros de viagem, os outros soldados que estavam com ele, o dissuadiram disso, falaram, não, mergulha, já venho até aqui. E ele deu o passo de fé, a fé salvadora. Aquela fé que o homem recebe, que entra no seu coração com força, e ele crê que Deus pode curá-lo. E nessa fé ele desceu o Jordão e Deus recebeu aquilo que estava no coração de Naamã. E Naamã sai daquele rio, não só curado da sua lepra, mas como com a sua alma salva da perdição eterna. Tanto é que quando ele volta para o profeta, ele testemunha, olha, Eliseu, eu vou voltar lá para a minha terra, a Síria, e lá o rei da Síria adora outros deuses, e eu sou comandante dele. E eu vou ter que ir a alguns cultos a outros deuses lá, em obediência ao rei. Mas eu não quero, eu não acredito mais naqueles reis, eu quero levar a terra aqui, nesta região, para fazer os meus holocaustos ao Deus de Israel. Você me perdoe por isso. Naamã, na verdade, estava pedindo uma orientação teológica. Será que eu posso fazer isso, Eliseu? E Eliseu falou, vai em paz. Naamã quis ali presentear e falou, eu não quero nada. Que testemunho lindo. O homem trabalhando para Deus, ele não trabalha pelo dinheiro. Ele deixou aquele testemunho poderoso. É Deus que cura, não sou eu. Eu não quero nenhuma recompensa, porque eu nada fiz. Só fui instrumento de Deus para a sua salvação e para a sua cura. E Naamã foi embora. Mas nós devemos ter em mente mais uma coisa. O inimigo se levanta para derrubar o novo convertido. Eliseu, ele tinha um moço, um ajudante chamado Geazi. Mas Geazi tinha um coração mau. Ele não entendia as profundezas da coisa de Deus. E ele viu ali uma oportunidade de ganhar algum dinheiro. E correu atrás de Naamã no caminho, parou e mentiu. Deu um testemunho péssimo, falou, olha, o meu senhor Eliseu, ele quer sim alguma coisa. O que Naamã não teve nenhuma dúvida em
em pagar. Mas, evidentemente, já era o inimigo trabalhando para derrubar a fé de Naamã, para que Naamã pensasse: esse Eliseu é como os demais homens, ele gosta de dinheiro. Certamente essa coisa ruim foi uma pedra que o inimigo colocou na vida de fé de Naamã. Nós precisamos ter isso em mente, porque todas as vezes que nós falarmos de Jesus ou levarmos alguém para Jesus, nós precisamos cuidar dele e depois ter em mente que o inimigo vai trabalhar para derrubar aquilo que Deus fez naquela vida. Geazi voltou e Eliseu tinha sido avisado por Deus do que Geazi tinha feito e falou para Geazi: olha, Geazi, você vai ficar leproso, toda a tua família não vai ter descendência. Castigo de Deus para um homem que foi usado pelo inimigo para tentar derrubar a fé do novo convertido. É isso que eu vi nesse texto para deixar para os irmãos e ouvintes. Tem muita coisa nesse texto, nós poderíamos falar sobre a superstição de mergulhar no Jordão para ser curado. O Jordão não cura, quem cura é Deus. O misticismo que é levantado em torno do número 7. Poderíamos ver isso também, mas essas coisas levariam algum tempo que no nosso contexto não permite. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Não esqueça, nós devemos ter em mente que a doença aproxima o homem a Deus. Então, é importante testemunhar para aqueles que estão doentes. Mas nós devemos também ter em mente que a fé salvadora precede a cura. Então não é só, às vezes as pessoas pedem oração para a igreja para serem curadas, mas é importante que aqueles que recebem o pedido também falem da fé salvadora, porque é importante, mais do que a cura, que a pessoa tenha a sua alma curada. E devemos ter sempre em mente, se ganhamos alguma alma para Jesus, vamos cuidar dela, porque o inimigo vai se levantar para derrubar a obra que Deus fez. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma breve oração, para que você tenha um domingo abençoado no Senhor. Senhor, meu Deus, te damos graças por esse momento em que refletimos sobre a vida do profeta Eliseu em relação a esse sírio Naamã. E como ele foi usado nas tuas mãos, Senhor, para curar este enfermo. Senhor, usa a tua igreja, Senhor, neste ministério da cura, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, nos usa, Senhor, para testemunharmos como aquela menininha da tua salvação, para que as pessoas cheguem à tua presença e obtenham as bênçãos da tua promessa. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.